voltando um pouco para a temática aqui dos problemas do mercado, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem falado que as empresas vendem da maneira errada, né? O SEO. Mas, assim, até um passo antes de falar que a empresa vende errado, né? Principalmente as agências menores, mas, assim, acho que tem uma questão que é difícil vender SEO, né? Porque você chega para o cliente falando, olha, eu não posso te garantir resultados, né? O trabalho vai demorar aí 12 meses. Ah, mas eu preciso do resultado em 2 meses. Não, não. Eu não posso te garantir, eu garanto que em 12 meses vamos ter resultados. E aí você depende de uma série de outros fatores. Depende da tecnologia, depende de 1 milhão de coisas. Então é quase um contrato de risco que você está vendendo pro cara lá, que ele vai pagar, né? Hoje, qual que é a sua dificuldade e como que você consegue driblar isso? Ou seja, poxa, eu quero conseguir vender e eu sei que é uma venda difícil, né? Até se você não tiver a malícia, fica mais complicado ainda para explicar isso para o cliente, Sim, né? sim. Como que funciona isso, pra você, Daniel? A gente sempre tenta, já na mesa do comercial, ali na negociação, alinhar as expectativas. Legal. Porque se o cliente já veio com uma visão deturpada de SEO, ele vai aprender ali comigo na hora, o jeito certo, e a gente vai balizar a expectativa dele. Por quê? A pior coisa é colocar um cliente para dentro que está com a expectativa totalmente desalinhada. Vai passar 1 mês, 2, ele vai cancelar. Por quê? Ele está esperando que vai ficar em primeiro lugar para aquela palavra que tem 5 milhões de buscas e a gente sabe que isso não vai acontecer em 1, 2 meses. Então, a gente precisa alinhar a expectativa. Então, como que hoje a gente vende lá o trabalho de SEO? A gente vai fazer uma análise preliminar do site para entender se é um site viável da gente trabalhar, já trazer até na própria negociação, ó, dá para melhorar isso, aquilo, a gente já traz alguma visualização para o cliente entender, vai ter que mexer no site? Sim, vamos ter que mexer no site, no conteúdo. Então, na mesa de negociação, a gente já vai mostrando os elementos que normalmente a gente trabalha, isso depois vai se reverter no escopo no final da proposta, Sim. e a gente coloca com base na nossa experiência o quanto que a gente estima, né, uma projeção, não é uma promessa, é uma projeção de crescimento. A gente mostra isso numa linha de 12 meses, que normalmente a gente avalia ali, vai variar entre 10% a 15% de crescimento ao mês. É isso que a gente busca na nossa metodologia de trabalho, oferecer para o cliente. De acordo com o escopo, tal, vai ter as suas variações lá que pode dar um pouco mais, para menos, mas a gente consegue trazer um cálculo de projeção para entender. Hoje você está com tantos acessos orgânicos, a gente imagina que daqui a 12 meses a gente atinja isso aqui, se tudo der certo, se a gente conseguir melhorar o seu site, performance, tudo o que a gente precisa, a tendência é que isso aconteça. Você está satisfeito com esse número que você viu aqui? Se ele fala, não, beleza, eu estou com 1.000, vou chegar em 12 mil, beleza, eu estou satisfeito com isso aí. Agora você fala, não, eu estou com 1.000 hoje, queria mês que vem 1 milhão? Opa. Então não, você não vai trabalhar com a gente. A gente já fala, então, a gente não vai te prometer isso, porque eu sei que se eu te prometer, vai passar mês que vem, você não chegou nos 1 milhão de visitas lá, você vai cancelar comigo. Então, não vale nem o esforço e o estresse que isso causa na agência, porque quando a gente traz o cliente novo, é reunião, conhecimento, onboarding, não sei o que, tal. Para ele cancelar no mês seguinte, muitas das vezes não vale o estresse que gera ali na equipe. É melhor deixar eles focados, então, em outros projetos que estão mais aliados. Então, a gente mostra essa curva e o cliente só entra se ele estiver alinhado com aquela expectativa de crescimento. Perfeito. E isso também é bom porque o analista, quando ele recebe ali, ele vê a proposta que foi fechada, ele eu estou em tantas visitas hoje, eu estou pegando o projeto, tenho que chegar em tal local. Aí a gente tem uma planilha lá interna que a gente visualiza, a gente vai trabalhar tantas palavras-chave para atingir aquele objetivo. Eu preciso de tal volume de busca para cada uma dessas palavras. Então, a gente faz toda uma engenharia reversa a partir do objetivo para saber, eu preciso trabalhar tantas palavras, com tanto volume de busca, conseguir êxito nesse posicionamento para receber essas visitas. Se não, se eu não fizer essa conta, eu já estou começando o projeto errado. Sim. Porque eu estou dando um tiro no escuro. Mas aí a gente faz todo esse cálculo para falar, bom, matematicamente é viável. Agora vamos executar. E ali tem a partezinha da sorte, né? A gente fala, o Google não mexer em nada ali e não atrapalhar a gente no meio do caminho. Mas a gente consegue fazer essa conta a partir da proposta que o cliente topou. E é aquilo, se você vai seguindo, não deu o número exato da projeção, mas foi próximo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o cliente não vai ficar bravo, porque ele viu o número na negociação. O duro é o comercial prometer uma coisa lá em cima e quando chega na parte técnica, né, da operação, na entrega, o analista fala, putz, isso aqui que você prometeu é inviável. Renegociar a meta, aí é a chance do cancelamento. Sim, não, exatamente. E é por isso que é tão importante
conhecer, né, o assunto, ou seja, no caso o SEO, para você ter certeza que o que você está conversando com o cliente é viável, né? E até para colocar a expectativa dele para baixo, no sentido de, ou às vezes para cima, se ele estiver errando muito, né? Uhum. Mas normalmente sempre a expectativa tem que ser um pouco para baixo, né? Porque a gente sabe que é um trabalho de longo prazo, mas não só isso, longo prazo, mas às vezes a pessoa tem uma experiência com outras coisas, como ads. Sim. E ele tem uma percepção diferente, né? E no caso do SEO, é aquela, eu falo, é a bola de neve. Então, no comecinho tá pequenininha, vai rolando, depois, lá na frente, que vira uma bola de neve. E aí, por isso, é importante fazer esse trabalho de longo prazo de forma recorrente. Por isso que eu falo, pessoal, empresas que trocam muito de agência, elas têm um problema gravíssimo ali. Sim. Porque você troca de metodologia, você acaba não aproveitando, né? E aí você falou, poxa, o primeiro mês a gente vai fazer ali, conhecer o cliente, conhecer a plataforma, fazer o kickoff. Cara, provavelmente os primeiros meses e o primeiro mês é onde você menos atua fisicamente, falando, eu tô aplicando coisas, e onde mais está numa fase de aprendizado. Você Sim. está estudando palavra-chave, muitas vezes está estudando o que a outra agência fez, se está certo ou se não está, ou se o que o cliente fez está certo ou não está. Então, assim, você perde muito tempo nessa fase inicial. Então, se é um contrato de 3 meses, ferrou. Já era. O primeiro mês já queimou um terço do Exato. projeto. Por isso que é muito importante aí sempre pegar uns contratos maiores, ou seja, não é só para vender, para ganhar dinheiro, mas para você conseguir entregar da maneira correta. Sim. Não é? E até o tema, né? O SEO como negócio. Se a gente quer, né, receber indicação, ter o case, etc., a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho. Porque se só for pelo dinheiro, você fala, eu vou prometer qualquer coisa aqui para ele, eu ganho 1, 2 meses, ele cancela, eu pego o outro. Tem agência que faz isso, mas Sim. é aquilo, você nunca vai construir um nome forte, você nunca vai ser elogiado, não vai ter aquele videozinho, depoimento do seu cliente elogiando. E isso, uma hora, todo mundo vai saber Sim. que a sua agência não é uma boa agência para se trabalhar. Perfeito. E aí, você acabou de queimar o nome do seu negócio. Sim. Então, até pensando na marca da agência, Sim. tomar cuidado com as promessas e entregar os resultados é bom na hora da venda ali. Sim, é parte da reputação da organização, né? Exato. Legal.